J. Finkler, canal do Inter. Abel, repetiu o que o presidente disse, bem-vindo novamente à tua casa. E com a destreza de um músico, que eu sei que tu também és, que encaixa os acordes no campo harmônico para não sair do tom, tu fez uma frase que tocou todos os colorados nos bastidores que foram divulgados, quando tu disse que o teu nome se confunde com o símbolo do Internacional. Aquilo ali foi muito marcante e foi simbólico. Dito isso, Abel, quero saber do teu sentimento e a tua alegria agora de estar no Internacional assumindo esse novo desafio. É um sentimento real, porque eu disse para vocês que se eu usasse a cabeça, a minha atitude, quando vim para aqueles 2 jogos, era meio maluca, que foi puro coração. E depois de nós termos, né, todo mundo que eu falo, todo mundo desse clube, o staff, departamento médico, tudo. Ramon Dias, D'Alessandro, todo mundo trabalhou muito para que o final fosse feliz. E, além disso, eu falei também que vim porque acreditava no grupo. E agora, esse aceite do convite, ele foi feito e aceito com muita consciência daquilo que nós temos que fazer. Agora foi pensado. Então, me senti feliz, me senti honrado. Eu vou ficar aqui mais uma vez, junto, como sempre foi, dando o máximo e querendo poder dar ao torcedor colorado tudo aquilo que ele sempre desejou, né? Aquele slogan que marca e exprime muito aquilo que é realmente o Inter, o clube do povo. Professor Abel, que é o fundo, boa tarde, Lucas Colar, Vozes do Gigante. Quero lhe perguntar agora, já sobre essa nova função, como tem sido os dias de trabalho, como foi o acerto com o Pesolano, agora novo técnico do Inter, e como o senhor tem trabalhado na reconstrução do grupo do Inter, porque foi um grupo que terminou classificado para a Série A do ano que vem, mas muito criticado, então há uma necessidade de reformulação do plantel. Como é que o senhor tem trabalhado e o que o senhor pode adiantar para a torcida do Inter já para o ano que vem? Eu não sabia que se trabalhava tanto, sabe? Porque cheguei aqui ontem, o Adriano me pegou no aeroporto 1h15, eu saí do clube quase 8 horas da noite, e eles ficaram ainda, né? Presidente, muita gente lá ainda trabalhando forte para que as coisas nada desse errado. É o seguinte, cara, eu acho que é uma coisa que eu prezo um pouco. Primeiro, só colocar para vocês, para que daqui a pouco vai vir outra pergunta, não tem que me tornar repetitivo. Eu, na minha função, eu vou tentar fazer exatamente aquilo que eu gostaria de ter tido como treinador. Alguém que segura as bronquinhas, sabe, aqueles probleminha bobo que chega ao treinador diariamente e que isso tira um pouco o foco. O foco é o cara preocupar com treinamento, com escalação, com estratégia, com mental dos jogadores, e não ficar resolvendo esse tipo de probleminha. Então, tudo que aconteceu no futebol, ou que acontece, ou que vem a acontecer, eu já vivenciei. Então, é usar minha experiência, porque eu não vou escalar time, eu não vou substituir jogador, não vou nada disso. Vou estar sempre pronto, sempre do lado. Então, um dos motivos, primeiro, eu acabei de falar, eu vim acreditando porque o time do Inter é bom. Passou um momento de dificuldade? Passou.
Jogadores deixaram de jogar futebol, desaprenderam? Não, isso não existe. Agora, animicamente, foi horrível. Então, tu não pode fazer um julgamento, vai ter que fazer uma reestruturação louca. Não é por aí. Eu tenho uma certeza boa de que as coisas vão mudar. Mas ela vai mudar dentro de racionalidade. Nós não podemos estar aqui já resolvendo problemas de contrato aqui, acontece ali, porque o treinador tem que chegar. O treinador ele já deve ver o vídeo, ele já conhece muita coisa sobre o time do Inter, inclusive conversou algumas vezes com o D'Alessandro, que ele me falou. Ele já deve estar com um perfil muito amplo daquilo que nós temos. Então, nós temos que consultá-lo também a nível daquilo que ele pode ver como necessidade, que esteja fugindo aquilo que nós entendemos. Agora é o treinador, cara. Ele tem que ser a parte principal naquilo que entra e naquilo que sai. É simples dessa maneira. Nós não vamos aqui atropelar. Nós queremos trabalhar. Nós queremos fazer com que as coisas tenham um caminho bem positivo. Nós todos estamos extremamente esperançosos de que vai ser um ano legal, cara. Vai ser um ano legal. Abel, boa tarde. Aqui atrás, Leonardo Sonda, da TV Bandeirantes. Abel, durante esse processo da busca por um novo técnico, criou-se uma expectativa no torcedor da possibilidade do Tite voltar ao clube. Até se revelou uma proposta, uma conversa que o senhor teve com o Tite. Então, eu queria que você revelasse um pouco dessa tentativa e se, de fato, houve, pelo menos no senhor, a expectativa de que o Tite pudesse vir treinar o Internacional, ou se foi algo muito distante que esteve, digamos, longe de acontecer. Obrigado. Só não posso te falar a conversa que eu tive com o Tite, óbvio. Mas, quando surgiu o nome, foi um consenso, né, de todo mundo. Mas o homem Tite, o treinador Tite, o caráter do Tite, que nunca ele deixou de lado em qualquer tipo de posição que ele tome, ele foi muito claro, muito gentil. É um amigo que eu tenho uma admiração muito grande. Mas não seria esse o motivo de trazê-lo, e sim a capacidade que ele tem de comandar. Ele sempre me colocou de forma muito clara: olha, eu estou apalavrado com o clube. No dia, na primeira vez que falamos, não me disse o nome do clube, eu também não perguntei. Então, isso vai depender daquilo que eu vou ter como resposta e depois te dou. Como? Então, você vai começar a entender que as coisas estão começando a caminhar de um pouco diferente. Como? Quando chegamos, sabíamos disso. Eu, o presidente, o Dalegrave, o Caco, nós fomos também procurar alguma coisa que nos satisfizesse. E chegamos no Paulo. Chegamos no Paulo e, com a mesma clareza que o Tite nos mostrou, nós mostramos o Paulo. Estamos esperando uma posição de um treinador. Se ele dizer sim, o que nós conversamos deixa de ter feito. Se ele disser não, gostaríamos de entender de você se você aceita ou não vir aqui trabalhar conosco. Então, foi simples assim. Tite não pôde, com a clareza dele: Abel, acertei, tal. Legal, camarada, você é mil, obrigado pela gentileza. Paulo, o treinador não vem. Está dentro? Estou dentro. Bom, aí o Abel se afasta, porque a única coisa que vocês vão ver eu falar aqui é de parte financeira, quem ganha, quem não ganha, quanto é, quanto não é. Pronto. O negócio está feito. Estou extremamente um tesão danado, porque com certeza vem aprender com esse cara. Por que não? Futebol está aprendendo todo dia. Eu sei que ele é um
cara do trabalho. Ele cita muito a família dele, uma família de muito trabalho. E eu estou louco para ver esse cara. Quando ele falou para mim, tu não se incomoda de ver um maluquinho na beira do campo? Eu falei, porra, eu já fui um malucão, cara. Então, porra, tá bom demais. E tomara que... Eu tenho muita... Cara, eu estou com um feeling muito bom, um time de que vai ser legal. Isso é que importa. Abel, eu queria saber de ti o que foi fundamental na escolha do Paulo e o que ele te passou na conversa, que com certeza tu deve ter tido com ele, e o que vocês passaram para ele a respeito das possibilidades do Inter para esse ano, porque a gente sabe que o Inter vive uma certa dificuldade financeira e vai ser provavelmente um ano de restrições, né? Não é um clube que vai poder contratar quem ele quer, né? Então, o que ele passou para você, especialmente para você, nessa conversa que ele teve, e o que vocês passaram para ele nesse momento da contratação, aí, na hora de passar as condições do clube para 2026? Fabrício, do Correio do Povo. A pergunta realmente é muito pertinente, mas eu não posso ficar te respondendo. Eu estou do outro lado, cara. Eu estou do outro lado da linha agora. Vocês já me escutaram aqui falar sempre nas conferências sobre jogo. Aí tu tem que fazer aquela meia boca, o torcedor não ficar muito chateado, defender o grupo que não jogou bem, tudo aquele negócio. Mas agora não, cara. Agora tu vai me ouvir falar pouco, porque eu quero ser útil. Eu vou dar cara sempre que o negócio não estiver correndo bem. Mas nós conversamos, cara. O que nos fez levar o nome do Paulo, primeiro, o que ele conseguiu com essa idade. Né? O que ele conseguiu com essa idade. As informações todas de ex-jogadores, vocês já colocaram aí, pergunta a ex-jogadores o que acharam, o que pensam, o que o cara pensava dele, essa coisa toda. São informações extremamente positivas. Ele é muito claro quando ele diz que só quer verdade. Ele só quer verdade. E eu me baseei muito, num cara que eu tenho uma admiração enorme, não foi meu atleta, mas tenho uma admiração muito grande por ele, que é o Paulo André. O Paulo André trabalhou com ele no Cruzeiro, trabalhou no Valladolid, e depois outros jogadores já trabalharam também. A gente sempre queria entender. O negócio legal é que, mesmo usando palavras diferentes, mas com significados iguais, todos chegavam àquilo que foi um motivo maior de nós o contratarmos, que é uma dedicação, um louco por trabalho. Sabe, isso deu... Porque o que vai melhorar ou diminuir o anímico é o trabalho, é o cara ter confiança. E eu acho que o Paulo ele é muito bom nisso. Professor Abel, Adriano Garcia, Rádio Galera. Dentro dessa característica do Paulo, vocês já conversaram sobre as carências que o Internacional vai ter para 2026? Já identificaram essas carências? Nós temos entre nós o estudo, as análises. Não é só a verdade do Abel, a verdade do Abel, a verdade do presidente, a verdade do Alegrave, a verdade do Caco, do Adriano, nós, da preparação física, do pessoal da saúde, da parte toda, psicológica, tudo. Nós conversamos, cada um expôs já aquilo que acha, que pensa, mas isso é ele que vai. Ele não começou os treinamentos, vai ser
vai ser mole, porque ele já tem noção daquilo que é mais ou menos a equipe. Ele já sabe o porquê que a equipe chegou naquele momento difícil. Ele sabe. E ele sabe que é isso que ele vai combater. Porque, volto a dizer a vocês, cara, a gente não pode ter duas caras. Porque ter duas caras é a mesma coisa que ter duas verdades ou duas mentiras. Se no início do ano o Inter era dado como dos favoritos ao título, a disputar título, esses caras não deixaram de jogar, pô. Nós temos que saber que chegou num momento horrível. Chegou. Também não vamos mentir para ninguém. Mas dizer que o time era desastroso também não é. Essa que é a grande verdade, cara. Então, nós vamos agora com alguma coisa nova na maneira de lidar, na maneira de tratar, na maneira de fazer o cara absorver aquilo que ele quer. Nós estamos com uma esperança muito grande de êxito. Tomara que seja isso que venha acontecer. Abel, boa tarde. Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Quando o senhor foi anunciado e falou na sua apresentação ainda como treinador, o senhor ressaltou o trabalho que o D'Alessandro vinha fazendo, que ajudava muito o senhor, que ele tinha um trabalho de ligar todas as pontas. Então, queria ouvir do senhor, Abel, se o Inter, nesse momento, procura um profissional para ocupar a função que o D'Alessandro exercia até o momento que deixou o clube. Obrigado. Não, nós lamentamos, foi um pouco até... Eu fiquei surpreendido, porque ele achou que era o momento de sair. Tentei demovê-lo da decisão, porque depois do jogo de São Paulo, inclusive, tinha falado com ele, cara, parou para pensar, se você fez o curso, você quer ser treinador. Aí ele falou, não, mas não agora, tal, não sei o quê. Por isso que fomos pegos de surpresa, porque no final terminou da melhor maneira possível, e nós não esperávamos aquilo, mas aconteceu. Então vai ficar mais ou menos, porque ele era importante no aspecto de ter muito jogador sul-americano, e ele ser argentino é um ídolo da torcida. E o ídolo, estando junto, isso sempre ajuda. A gente lamentou. Então, uma pessoa que trabalhou comigo 22 anos, que é o Leomir Souza, que era meu auxiliar técnico, agora não tem como ser meu auxiliar técnico, vai ser meu auxiliar técnico, mas como diretor. Porque nós queremos, isso eu faço questão de nós termos uma penetração, um acolhimento, Cara, quero trazer a base para mais perto. Estou falando, a gente vai estar mais em Alvorada, principalmente o Leomir, né? Leomir, hoje tem um jogo treino lá, vai lá dar uma olhada. Ó, já observei esse cara aqui, vai lá dar uma olhada. Então nós vamos fazer E são os caras que, assim como o Hélio, pessoas que tiveram sempre presente nas conquistas. E a única coisa que a gente não ficou preocupado aqui, vou te ser sincero, cara, parte financeira, sabe? Isso é bom que fique claro. O Hélio até me fez um comentário, óbvio, vai ter o salário dele, mas ele fez um comentário. Você voltando para o Inter, como eu trouxe naquela semana, se eu tiver que trabalhar de graça, eu vou trabalhar de graça. Porque esse cara ama o Inter. Isso tem muito a ver com aquilo que eu senti quando aceitei vir aqui dirigir os 2 jogos. E tudo aquilo que eu conquistei aqui, eles estavam. Então, estou feliz com isso, que a gente, mais uma vez, possa trazer alguma coisa de muito positivo de volta. Boa tarde, Abel. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. O senhor chegou a falar que está aqui para resolver pequenos problemas, que o treinador acaba perdendo um pouco do foco, mas queria te pedir para explicar um pouquinho mais com detalhes, até para a torcida entender qual será exatamente a função, o escopo do trabalho como diretor técnico, por favor. Cara, eu sou o cara intermediário entre os jogadores e o corpo técnico. Eu posso te dizer com total convicção, certeza,
que no ano de 23 que eu estive no Vasco, devem ter acontecido uns 50 pequenos problemas. E nenhum dos 50 pequenos problemas ele foi divulgado, eles estão na imprensa. O cara resolvido na minha sala. O jogador está chegando muito em cima da hora, o jogador caiu o rendimento. Cara, eu vou lá, eu contorno. Deixa o cara pensar no treino, na parte tática, na parte técnica, no adversário. Porque hoje, essa função, todo clube, não dou 5 anos, vai ter que ter. Porque você não pode imaginar o quanto chega de informações para um treinador. É um negócio de louco. Tudo que tu pensar, tudo. O cara fez xixi 3 vezes no intervalo. Vem. Sabe? Estou te sendo sincero, cara. O cara não pode lidar com essas informações todas e tá pensando, pô, o cara tá chegando em cima da hora, tem sempre um trabalhozinho de core ali dentro, pô, ele chega e já muda a roupa, tem que ir para o campo direto. Não é assim, cara. O treino normalmente vai começar às 10, o cara tem que chegar às 9, porque 9h30 ele está de tênis na sala para fazer, porque hoje eu acabei, sabe, que 23 eu fiz uma cirurgia de ciático, estou com 10 parafusos. Mas não tinha nada disso, não tinha fisioterapia, não tinha sala de musculação, a gente no trabalho físico era subir paineiras, ou subir a arquibancada de São Januário com um cara nas costas. Estou pagando o preço. Pô, esses caras têm tudo hoje, cara. E tudo que tu pensar, tudo. Hoje a temperatura está 40. O cara está recebendo um remedinho manipulado da nutricionista. É inacreditável, cara. Inacreditável. Então, o cara precisa, o cara tem que se preocupar. Campo. E aquilo que estiver incomodando, a gente vai tentar resolver, sem chegar nele. Apesar que ele vai saber tudo. Às vezes, eu cansei de chegar para o Barbieri, para o Ramon Dias, e falar, eu vou pegar o fulano para conversar. Por quê? Eu achava que ele não devia saber o porquê. Aí eu falei, depois a gente conversa. Chegava o cara, aquilo que eu estava achando dele, eu chegava, chamava, falava. Normalmente nunca falei no campo, falava sempre na sala. Eu sou o cara que ele possa saber que vai estar sempre para vê-lo bem, tentando resolver tudo o que puder para ele, que ele tenha o mínimo de problema possível, porque além disso é estrangeiro, apesar que já fala até relativamente bem português. Eu joguei na França, trabalhei em Portugal, trabalhei na Arábia, e as pessoas sempre procuraram fazer com que os problemas chegassem para mim de forma bem pequena. É o que eu vou tentar fazer para ele. Abel, boa tarde. Leonardo Moll, Rádio Bandeirantes. Tu citou alguns problemas referente ao grupo de jogadores, coisas bem pontuais, mas na última entrevista coletiva do presidente foi citada uma desconexão em muitos momentos dentro do vestiário, a partir de grupos muito engajados, outros jogadores menos engajados, que geraram certos atritos ao longo da temporada. Eu te pergunto, como está sendo o trabalho para essa reformulação, pelo menos de parte do vestiário, ou talvez uma mudança de mentalidade desses jogadores específicos, mas principalmente, como está sendo o trabalho para corrigir os erros de 2025 com esses jogadores, para que as mesmas coisas de 2025 não aconteçam em 2026? Obrigado. O trabalho ele vai ser de forma natural, porque agora se terá um novo tipo de modelo, de treinamento, de mentalidade. E a mentalidade, ela se divide por quê? Porque eu não sou igual a você. Você não é igual a ele não é igual a ele, não tem. Então, eu vou sentir de uma maneira um momento ruim e você vai sentir de outro. E o que vai fazer que a gente consiga ter a mesma direção é exatamente a confiança. Então, a confiança, ela começa a existir quando quem comanda
te passa essa confiança. Aqui você vai superar com o trabalho. Aqui nós vamos seguir esse caminho. Então, isso tudo é muito... Eu inclusive, caí naquela bobagem que eu falei, né? Aquela primeira entrevista, porque eu queria mostrar que eu não vi nada disso. De grupo rachado, de vestiário ruim. Não vi. Eu vi, sim, um grupo de atletas, depois reunido com as famílias, depois do jogo, me mandaram os vídeos, e aquilo me deu uma alegria, porque eu pensava assim, cara, eu ajudei esses caras a voltarem a sorrir. Imediatamente, quando chegam as imagens, você tem que pensar, se fosse o contrário, como é que eles estariam? Eu vi uns 8, 9 jogadores que jogaram reunidos com a esposa, filho, uma gritaria danada. Que negócio lindo, cara. E tu acha que eles não querem vivenciar isso novamente? Claro, então não... Apesar que se conseguiu, com muito sofrimento, é claro que se chegou no momento que não deveria ter chegado, mas eles se gostam. E aqui não vai ter nenhum, nem de departamento, nem de staff, nenhum atleta, nenhum massagista, nada, que não gosta desse clube, que não entenda o que é esse clube. Aqui nós vamos pensar grande, cara. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro, o diabo, cara. O dinheiro vai aparecer, o dinheiro vai sumir, não importa. Ele vai continuar sendo grande. Nós vamos pensar grande. É isso que eu quero do torcedor, cara. Pense grande. Porque não interessa, porque essa história aí de dívida, isso não é me meto nisso, não. Mas é o que você escuta. Quem que assumiu um clube de futebol no país que não assumiu com dívida? Quem saiu de um clube que não deixou dívida? Não tem, cara. E os clubes estão aí. Eles continuam existindo, cara. Pô, tem hora que nós temos que começar. Porra, peraí. Você está aí por quê? Por causa do futebol. Perfeito? Porra, trata um pouquinho melhor o futebol, cara. Estou falando de você de forma geral, entendeu? Porque eu sou grato. Eu moro no Leblon, moro na cobertura, eu falo, tudo eu devo ao futebol. Você chegou a olhar meu documentário? Tu viu como começou a música? Eu sei que vou te amar. Então o pessoal pensava, pô, esse cara é apaixonado. Sou pelo futebol. Eu estava pensando que eu estava fazendo uma declaração de amor à minha esposa. Não era. Ela ficou puta comigo, mas era uma declaração de amor ao futebol. Abel, Felipe Duarte, Rádio Gaúcha. Vou nessa linha da questão financeira, porque tem tudo a ver com o futebol. O senhor até falou com o Pesolano, mas não falou sobre finanças. Quando esse foi o assunto, o senhor se retirou da conversa. Mas é o que pode impactar na montagem do elenco. Não. Ele vai se virar, cara. E nós também. Não, sinceramente, não vai, nós vamos... Não vai, cara, não vai. Ó, a programação está perfeita. No fundo, depois você vai ver que são, sei lá, 30, 20 clubes fazendo a mesma coisa. Nós vamos nos apresentar dia 27, sub-20, com o Pablo, que é o interino da casa. É o time que fará 3 ou 4 primeiros jogos do campeonato. Eu te cortei, não deixei, mas depois eu respondo de novo. Não adianta, nós vamos jogar a Taça São Paulo com sub-17. Todos que vão fazer isso. Se tu vai jogar com sub-20 o estadual, depois, se passar de fase, a gente pode fazer uma troca, um câmbio. Mas é assim, cara, está tudo armado. Dia 3, o Paulo ele vai vir amanhã, né? Todo ele eu conheço só de conversa, tem sido muitas, mas conhecê-lo pessoalmente vai ser um prazer enorme, sabe? Porque ele me falou, ele repetiu muitas vezes que ele gosta de verdade. Isso para mim é muito...
Às vezes eu pago o preço, fala muita verdade, mas é meu jeito. Eu acho que é o jeito dele também. Então é isso, cara. A gente vai chegar... Nós temos um departamento de staff, de scout. Cara, os caras não param de trabalhar. Os caras não param de trabalhar. Eu vou te falar, não é questão de elogio, não. O Dalegrave, o Caco, o presidente estava junto, sabe? 1h30 da manhã. CT, cara. Não tá tudo acertado. Tá tudo direitinho, tá tudo, a gente tá otimista para poder chegar com ele assim, olhando no olho, e poder falar muita coisa que a gente falou por telefone. Mas eu quero aproveitar sua sinceridade, Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha, em cima dessa questão financeira. Tem 3 jogadores do atual elenco que se fala a possibilidade de saída ou até de permanência. Luiz Otávio, Ricardo Matias e Carboneiro. O Inter vai comprar o Carboneiro e precisa vender os 2 meninos, o Luiz Otávio e o Ricardo Matias? Já foi dada a opção do Carboneiro, já está resolvido. O Matias e o Otávio, cara, é assim, eu acabei de falar para você que nós temos sempre que pensar grande. Qual clube hoje que não negocia? Nós temos que pensar grande, mas nós temos que administrar como grande. Então, isso é uma coisa absolutamente normal. Eu lancei o Pato aqui com 16 anos. Já sei que tem um... Deixa eu ver que está anotado o nome dele por aqui, cara. Kempis, 16 anos. Está me falando que é um negócio meio surreal. Tomara que eu fale e a mãe começa a achar que está todo... Mas é assim. E mais 2 atacantes, né? Bezerra. A gente está... Os caras treinaram alguns ali comigo. Acabava o nosso treino profissional, a parte tática, eu vi o treino deles. Então, isso é absolutamente normal, cara. Isso é pensar grande. Ou o Palmeiras, que não tem problema nenhum, por que quer vender o Esteu? Titular da seleção brasileira. Tem que vender, cara. O Pato teve que ser vendido. Chegou numa hora que não tem como. E você vai ajeitando, cara. Porque estamos falando aqui do Matias, que é um jogador interessante pela altura. Caramba, que gol, o passe dele naquele gol foi absurdo, né, do gol do Camoreno. Ele, cara que chama atenção, cara. Há 7 anos. Mas tem que ser. Tem que ser. E não é só isso. E o Inter é grande. Tem. E a pessoa, você fala assim, não, o Patrick está na hora de sair do Inter. Vai ter 20 compradores. Né? Hoje, todo mundo fala do Vitão. Todo mundo quer o Vitão. A gente não sabe. Porque o Vitão está sendo seguro. Quer dizer, o clube tem segurado o Vitão já há 2 anos. Tem sido incrível o assédio. É uma coisa natural, cara. Mas estava aqui, campeão do mundo foi o Índio. Campeão do mundo foi o Fabiano Heller. E teve que se trocar, cara. E depois veio Sul-Americana, já com outros jogadores. E é assim a vida do futebol. É assim que a gente tem que entender. Oi, Abel, tudo bem? Rafael de Vério, 0 Hora. Nessa sua função de diretor, né, o senhor vai participar também de contratação de jogadores, de indicação de jogadores ou algo assim, ou não faz parte agora da sua função? Não, faço parte. Sou diretor técnico, não sou diretor esportivo. Não, diretor técnico é tudo. Vai passar por mim, eu vou ter ciência. Eu não estou dizendo, acabei de falar aqui lá atrás, que, por exemplo, nós temos aqui o Antônio e o Joaquim. Nós estamos precisando desse jogador nessa determinada posição. Aí eu preferi o Antônio. Mas se o treinador falar, eu prefiro o Joaquim, vai ser contratado o Joaquim. Tu não tenha dúvida disso. Agora, eu vou ter que participar. Eu vou ter que saber. Senão, tchau, tchau. Bye, bye. Rio de Janeiro. Abel, boa tarde. Esther, do Globo Esporte. O senhor falou que vai segurar as broncas.
Dentro dessas broncas, nós tivemos em 2025 2 jogadores que foram muito questionados, muito cobrados, que é o Bernabei e o Borré. O papel do senhor vai ser tentar recuperar esses jogadores que têm qualidade, já mostraram ter qualidade em outros momentos e podem acrescentar em 2026. O senhor já conversou com o Pesolano sobre esses jogadores, outros jogadores do elenco que também vocês querem recuperar? Obrigada. Eu acho que ninguém conseguiu chegar no nível pelo menos no nível de lateral esquerdo, porque é uma profissão muito vulnerável, parece que não nasce muito nesse país, lateral esquerdo. Pouca gente conseguiu ter um lateral que fazia ou fez aquilo que o Bernabei fez em 24. E eu tinha tido uma conversa com ele antes de um treinamento, depois do jogo de São Paulo. Fiquei extremamente emocionado, sensibilizado com o que ele me falou. Muito feliz. Eu acho que ali esse problema termina. Bernabei vai ser o jogador de 24. Com certeza, o Paulo já sabe, né? Não foi só o Bernabei ou o Borré. Muito jogador teve a baixa. Essa é a verdade. Porque se o anímico, a confiança não existe, é isso. Você vê, por exemplo, eu citei esse exemplo para eles. Quem vê essa equipe do Inter jogar contra o Santos naquele primeiro tempo, aquilo simplesmente é surreal. De marcação alta, de ocupação de espaço, de recuperação de bola, de uma pegada incrível. E depois vem aquele gol de empate, aquilo mexe. Porque o jogo normal era para estar terminando o primeiro tempo 3-0. Mas sem favor nenhum, sem coisas mirabolantes, não, natural. Natural, 3-0. Acabou, aquilo mudava tudo. Nem eu teria vindo aqui, né? Mas, infelizmente, aconteceu. Então, isso ajuda muito, sabe? E eu eu prefiro assim, falar do Bernabei do que falar do Borré. Porque o Borré, para mim, é um jogador diferenciado, mas muito diferenciado. Um jogador que joga na seleção do seu país, tem uma capacidade de raciocínio incrível. Outro dia, eu defendendo, eu falei, cara, como é que pode um jogador comum não darei aquele passe de peito? Foi até contra o Santos, não foi? Falasse para mim, aquilo foi sorte, ele não queria fazer aquilo, não. Porra, ele queria fazer o quê? Ele deu com o peito, não deu com o saco, cara, né? O cara dizer que aquilo não foi... Então, cara, eu acho esse cara acima do nível, um nível técnico muito legal. Tomara que ele, torcedor, dê uma trégua, que o treinador goste dele, óbvio, né? O treinador pode chegar aqui uma semana e falar assim, não gosto desse. Tem que trocar. Tu não vai ficar com um jogador que tu não vai ser usado. Mas a nossa ideia, a ideia da direção, a ideia do Abel Braga, hoje, é contar com o Borré. Agora, já falei, a palavra final é de quem vai estar ali na casa-mata. Pô, estou falando já até casa-mata, hein, cara? Falava à beira do campo, estou no casa-mata. Abel, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Sempre muito bom te ouvir. Sua sinceridade, até revelando alguns bastidores aqui, é muito bom. Mas eu fiquei com uma pequena dúvida em alguns pontos que você falou, porque você ressaltou várias vezes o pensar grande, que você está com um feeling de um ano de êxito, né? Só que ano que vem o Inter não está em nenhuma competição internacional, nem na Sul-Americana, nem na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, eu acho que pouca gente colocaria o Inter nesse momento como postulante ao título, sequer ao G4, né? O que sobra para um ano de êxito? O que você e o presidente conversaram, por exemplo, e passaram para o Pesolano de objetivo para 2026? De êxito. O que é o êxito do Inter em 2026? Qual vai ser o objetivo?
O objetivo vai ser sempre do tamanho que a gente diz que é o clube, de pensar grande, de ganhar. Sempre, independente. Aí eu agora te pergunto, se o Inter terminar classificado para a Sul-Americana, opa, foi melhor. Se o Inter consegue uma classificação nos 8 para a Libertadores, caramba, foi muito melhor do que ano passado. Ou se o Inter chega a uma quarta de final, uma semifinal, uma final de Copa do Brasil. Não precisa, a gente não precisa traçar mais, porque é um ano de transição. O que a gente vai fazer tudo para não fazer é que tenha um entrosamento, uma relação legal, que possamos criar isso com comissão técnica, com torcida, com atleta. Que é o que nós vamos lutar para que não aconteça. Estou sendo sincero. Eu estou falando uma coisa para vocês que eu nem falei para o meu presidente. É pensar que daqui a 2 meses, 3 meses, a coisa não está correndo bem, a gente vai trocar treinador. Porque esse é o perfil que nós procurávamos. Nós encontramos. E é com ele que nós vamos brigar. Então, a gente não vai ter orçamento. Eu vou pedir, carecidamente, estou pedindo já agora ao torcedor. Esse clube vai voltar a ser o clube do povo. O clube do povo é sacrifício. O Paulo me falou isso da família dele. Ama o país, ama o Montevidéu. Mas ele falando, cara, eu sou do trabalho. Eu sou do máximo, de não poder, de detalhista, de trabalhar e dar confiança. Porque essa foi minha família eu fui criado assim. Cara, então é exatamente esse perfil que a gente queria resgatar. E pronto. Vamos ver se eu quero ser bem feliz. Quero ser bem feliz. Quero que vocês me perguntem ou me afirmem coisas sem interrogação no final do ano, que a gente possa falar assim, pô, nós conseguimos. E depois segue o clube e será que está na hora do Inter manter um cara aí 3, 4 anos? Ou um cara jovem, cara? A gente só pode perder ele para a seleção do Uruguai. Então, para você ver, que isso já falaram hoje, aí, ontem, já vi muita coisa escrita sobre isso. Bom, o Inter trouxe alguém que é falado, não sei o tamanho da veracidade ou não, para dirigir a seleção do Uruguai. Opa, não pode ser qualquer um. Né? Não pode ser qualquer um. Então, acho que vai ser muito legal, cara. Vai ser legal. Como eu estava nessa confiança de que tinha havido pela atuação que eles tiveram contra o Santos, agora acho que nós acertamos em cheio na vinda do Paulo. Boa tarde, Abel. Tim Langendorf, Rádio Inferno. O senhor comentou aí já sobre alguns profissionais da sua confiança que vão fazer parte mais ou menos do staff do Abel, né, para ajudar nessa interlocução aí. O Wellington, o Leomir, mas o Inter apresenta um treinador com mais 3 profissionais de auxiliar, um analista e um preparador físico. E tem o Diego Pereira como preparador, que tem contrato ainda pelo menos até o final do ano. Além disso, tem a situação aí do Hélio Carraveta, que veio contigo para esse momento final, e também a possibilidade de trabalhar de novo com o Daniel Pavan, que circulou por aí. O senhor pretende trazer esses profissionais também para dentro do Inter? Como eles podem trabalhar dentro do Inter e se o Diego vai ficar ou não? Não, o Diego vai ficar. Também uma aposta nossa, cara de muita qualidade. E o Hélio vai desempenhar a função dele, cara, normal, de ajuda. Eu acabei de falar aqui do Leomir. O Leomir vai ser como um auxiliar meu. Eu não posso estar aqui, eu tenho que... Minha dedicação é o clube. Mas eu não posso estar aqui todo dia e estar em Alvorada. A gente vai fazer algo que a gente pensa de importante.
principalmente trazer mais não só o sub-20, o sub-19, 17, em reuniões que vamos fazer, vamos mostrar muita coisa daquilo que nós gostaríamos que estejam acontecendo ou que virão acontecer dentro de estratégia, dentro de cultura de um clube do tamanho do Inter. Então, são pessoas que têm, para mim, uma validade enorme e que, outra coisa, só querem ajudar. No fundo, eles não estão trabalhando para o Abel, estão trabalhando comigo, mas para o Inter. É justamente aquilo que eu estou fazendo. Abel, Thiago Stormovski, da Baldassi TV. Em cima dessa pergunta de ter pessoas da sua confiança próxima, também você falou que tem lido bastante, certamente você também deve ter lido que alguns nomes surgem como possibilidade para ser diretor executivo, como o do Marcos Braz, como o do Fabinho Soldado. Queria saber se você já indicou, ou se você vai indicar um nome para ser esse seu braço direito, visto que o D'Alessandro, que foi o seu antecessor praticamente no cargo, tinha na figura do André Mazzucco um braço direito, e foi até um dos motivos, supostamente, do D'Alessandro ter deixado o desligamento do André Mazzucco. Você tem também a ideia de ter esse executivo como braço direito? Não, nós queremos nós temos dois nomes com possibilidades de consenso. Tudo aqui agora é consenso, cara. Não é assim, não. Mas nós também não estamos preocupados. Não dá para dimensionar exatamente o trabalho que existe nesse clube. Não quero falar de pessoas, uma que eu estou até conhecendo agora mais, não tinha uma relação muito pouca. Ele sabe quem eu sou, eu sei quem ele é. Mas estou impressionado, cara. Com o Dália Grave. Porque tudo que é problema ali, o Dália Grave, o Adriano e o Caco, eles estão resolvendo. Então nós não vamos ter pressa em colocar alguém que não seja para ter o executivo. Eles vão precisar ter, mas estão quebrando o galho, porque eles sabem que eu estou fora, eu vou participar do nome, de quem, de qual posição, para tentar servir da melhor maneira possível ao treinador. Parte de financeira, eu estou totalmente excluído. Não quero saber quem ganha muito, quem ganha... Nunca... esse futebol é muito traiçoeiro, sabe? Então, tem assim, um consenso. Vamos esperar um pouquinho. Não estamos com essa pressa toda. Não estamos com essa pressa toda. O que nós estamos tentando fazer é não errar. Sabe? Fazer alguém que possa realmente aportar coisas boas para nós. Porque aqui eu preciso de ajuda, o presidente precisa de ajuda, o Adriano precisa de ajuda. Por isso tem lá muita gente trabalhando naquele staff. O Diego precisa de ajuda. O preparador físico do Paulo vai precisar de ajuda. Cara, isso aqui é uma montanha. Isso aqui é uma montanha. Isso aqui é muito grande. Porra, olha lá de fora esse estádio aqui, essa beleza, essa maravilha, cara. Isso aqui não foi pegando tijolinho com guindaste e botando ali, não. Foi no braço. Então a gente está tendo muita cautela nisso aí. E não é só isso, né? Não é só você ter o interesse. É saber se a pessoa está disposta. O presidente, quando me contratou agora, foi na segunda-feira, ficou praticamente definido. Ele não me deixou nada fora de tudo aquilo que está acontecendo. Ó, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim, está assim. E aí? Estou dentro. Boa. É assim que a gente está pensando, cara. Então, não está sendo diferente também no executivo. Abel, tudo bem? Taigor Jank, canal A Dupla, Debate Raiz. O presidente Alessandro Barcelos, na sexta-feira passada, aí na cadeira que o senhor está sentado,
deu longas explicações sobre os diagnósticos de por que o Inter não deu certo em 2025, e um dos diagnósticos foram erros na montagem do grupo. Jogadores que tinham um perfil anímico talvez desalinhado com aquilo que o Inter precisava, jogadores que fisicamente não se completavam de uma maneira que o Inter precisava. E desde então, nas palavras do próprio presidente, a gente sabe da ideia do clube de uma reformulação nesse plantel. O Paulo Pezzolano vai chegar agora amanhã, e no dia 3, hoje ele teria 24 jogadores, se a gente contar com as saídas que vão acontecer do Ricardo Matias e do Luiz Otávio. Se a gente contar Bruno Henrique e Romero, esse número vai para 22, que não dá nem para montar um treinamento coletivo, que significa que o Inter vai precisar trazer muitos jogadores em número. A sua fala anterior sobre Borré e Bernabei não deu indicativo de saída desses jogadores. E muitos torcedores esperam que, a partir da saída de alguns jogadores, se abra espaço para a chegada de novos e seja essa a reformulação. Eu queria lhe perguntar especificamente sobre essa reformulação. Vai haver saídas de jogadores que, no entendimento da direção, não corresponderam em 2025 e contribuíram para que o resultado fosse tão desastroso? E como que vai ser a montagem de um plantel onde, se tem 22 jogadores hoje, pelo menos 8 reforços precisam ser contratados, talvez mais? Como trazer tantos jogadores em tão pouco tempo? Eu vou te falar um pouquinho por mim, tá? Você falou aí 22 jogadores. Você está falando de jogador de campo, não goleiro. 4 goleiros. Tá. Então, sabe com quantos jogadores de campo eu trabalhava? Todos os clubes. Teve clube que não deu. 25, 26. Os demais, 8, 9, 10, eram jogadores formados à base. Que às vezes você até revezava. Quando um começava a te agradar, 2, 3, aquele lá ficava mais tempo seguido. Os outros você ia trocando, revezando, para quê? Eu, como treinador, passasse a ter um conhecimento. Você sabe como eu vi o Pato? O Pato eu vi aqui, no estacionamento hoje, que era o campo de treinamento, acabava o treinamento profissional, eu encostava na tela e ficava vendo o treinamento de garotos. Até que eu cheguei um dia e falei para o Fernando, tem um moleque aí que é um diabo. Mas vamos segurar, não falar nada, porque tem que renovar o contrato, tem isso, tem aquilo. Bom, então, é para você ver. Eu não acho que é um número assim pequeno, não. Se você estiver no campo 25, 26, nós vimos fazendo todos os meus treinamentos, acabava o meu treinamento com uma equipe suplente, ela fazia a parte tática, os titulares saíam, aqueles jogadores se juntavam com o pessoal da base, todas as vezes tinham treinamento para mim poder conhecer, para mim começar a entender um pouquinho. E eu acabei de falar aqui, na última entrevista, vi jogadores interessantes da base. Então não precisa você, principalmente num ano, para nós, um pouco atípico, não tem participação sul-americana, né, durante o ano. Você tem uma parada de ano no meio do campeonato, né, relativamente grande. Quer dizer, você vai ter 2 férias. Nós diminuímos agora os dias, mas sabe que vai ter umas férias no meio do ano. E tudo isso você pode encaixar, sabe? Então não é muito complexo. Se eu fosse treinador, eu te responderia de forma diferente, sabe? Estou te sendo sincero. Mas eu agora, no meu cargo, não posso te responder que vai ter saída aqui. Não. Porque não passa na minha cabeça. Eu sei que existe interesse em alguns jogadores nossos. Inclusive, nesse aí que tu citou, no Bernabei, que é um jogador que eu adoro. O treinador gosta. Vou saber isso amanhã dele. Antes dele vir para cá, a gente vai conversar bastante dele no CT. Vamos ver. Abel,
Boa tarde, Pedro dos Santos, Real News. Tu falou anteriormente que tu vai acompanhar muito o processo dos garotos agora na Alvorada, e principalmente o Sub-20 na primeira fase do Gauchão. Mas durante todas as tuas outras passagens, tu sempre foi um treinador que ingressou muito a base e os garotos junto do grupo principal, como tu mesmo citou agora, que treinavam junto aqui onde é o estacionamento hoje. Mas se existe um projeto, um organograma do Inter para que a base, e principalmente o Sub-20, treine junto do grupo principal? Obrigado. Isso é um pensamento. A gente poder estar mais próximo, né? Isso, ontem, inclusive, foi conversado. Está se procurando soluções, mas nós vamos tentar. Isso aí, tudo que você colocou, eu dei muita sorte aqui no Inter, lançamento de atletas, mas é porque normalmente jogo domingo e quarta, toda quinta ou segunda se fazia um coletivo, né? um trabalho tipo jogo com o pessoal da base. Então, toda segunda e quinta, tu começa a olhar. E aquele cara, ele está treinando, mesmo que seja o reserva do time titular, ele começa a desenvolver características que normalmente ele não tem na base. Porque lá se corre mais, lá se pensa menos. E daqui a pouco ele começa a entender que ele está num mundo diferente. Então, cara, isso faz parte, sim. Nós temos que levar isso com muita cautela. Esse aí é um setor que a gente não pode errar nunca, porque, por exemplo, o futebol aqui é muito difícil. Muito difícil. Você já visto os resultados. Quando chega ali naquela parte que tem a briga da Libertadores, a briga da Sul-Americana e a briga do rebaixamento, os resultados que acontecem são inacreditáveis. O Paulo até comentou isso comigo. É muito difícil. Em todo o país da Europa, você tem 2, 3 favoritos, acabou. E aquilo não foge de saber que o campeão vai estar entre os 3. Então, aqui é muito, muito complicado, sabe? E a gente tem que ter uma noção exata aí desse tamanho. E é fundamental, cara. É fundamental. Como teu colega aí falou ainda agora do número de jogadores, a base é um sustento. A base é um sustento. Não só em aspecto de valorização ou de lançar, sabe? A base, para mim, ela tem que ser tratada como realmente formação. É formar. Porque, o cara chegou ali, o cara foi aprovado, o cara sabe jogar. Agora, primeiro, ele sabe onde ele está jogando? Ele tem que ter noção de onde ele está jogando. Ele tem que ter noção de quantos e quantos milhares gostariam de estar ali naquele lugar que ele está, né? Então, isso é um negócio bem interessante, cara. E acho que tenho certeza. Nós não tivemos ainda tempo de conversar sobre isso. Nem eu, nem o presidente, nem ninguém, porque a gente está atarefado em outras situações, mas precisam ser resolvidos mais rapidamente. Mas a base é um negócio fundamental para nós. Isso nós sabemos. Isso, né, foi um ano difícil também para a base. O Inter foi o último, é isso? Penúltimo, não sei. O último, quer dizer, alguma coisa aconteceu, né? Como aconteceu em cima, aconteceu na base também. Espera aí, pô, será que jogaram uma bactéria aí que o negócio parece que pegou, cara? Mas a gente resolve.